4 anos de Nissan Frontier. Será que tá valendo a pena? Será que valeu a pena para mim? Bem, além dos 4 anos, são 150 mil quilômetros rodados nesse carro já. Eu tenho uma certa experiência já com ele e eu acho que eu posso trazer algumas informações interessantes para vocês, tá? Essa é uma Nissan Frontier 2020 no modelo XE, tá? Então ela não é da mais peladinha, mas também não é da top. Ela tá ali no intermédio, né? Então ela tem muito item de série bacana, porém não tem, por exemplo, um teto solar que a mais top teria, né? Para você que está pensando em ter um carro desse e está desconsiderando talvez uma Nissan Frontier, não desconsidere não, acho que vale a pena e eu vou falar todos os detalhes para você nesse vídeo. E por que será que eu estou há tanto tempo assim com esse carro? Será que eu não estou conseguindo vender? Será que eu comprei esse carro para me casar com ele, de fato passar um bom tempo com ele? Olha, eu já quero adiantar para vocês essas perguntas e falar que sim, eu comprei esse carro pensando em ficar com ele um bom tempo e até hoje eu não tive problema nenhum com ele. Claro, alguns probleminhas, como por exemplo, suspensão fazendo barulho, afinal são 150 mil quilômetros rodados já, então a gente tem alguma certa história, tem alguns off-roads que a gente pega, então acaba judiando um pouco da suspensão. É uma suspensão original, tá? Todo esse tempo tá trabalhando aqui com o carro, então a gente não tem muitos BOs para se falar do carro, né? Um carro muito bom, muito confiável, e eu quero falar um pouco para vocês sobre essa confiança que esse carro me passou durante esse tempo. Essa não é a minha primeira Nissan Frontier, eu já tive a Nissan Frontier do modelo passado e gostava bastante daquele carro, né? Aquele carro eu passei até 200 mil quilômetros com ele, depois eu acabei me desfazendo, eu acho que não precisava ter me desfeito naquela época, eu acho que podia ter continuado, não deu problema nenhum também nesse carro e valeu muito a pena todo o investimento que eu fiz nesse tempo todo. Quero falar com vocês um pouco sobre motorização e desempenho desse carro, tá? Esse carro aqui, ele tá todo original, por mais que ele tenha alguma, vou falar que tá todo original e tá com snorkel, com um monte de luz, um monte de coisa, parece até que eu tô sendo sarcástico ou algo do tipo, mas não é. Em termos de motor, esse carro está original, em termos de suspensão ele está original, em termos de roda e pneu ele está original. Essa roda ela não é exatamente desse carro, tá? Ela é de uma versão mais recente da Nissan Frontier, porém é a mesma medida no geral, tá? No tamanho dela, porque esse aqui é um aro 17 e o que a gente tinha no passado, que eu tinha no passado dessa caminhonete, era um aro 18. Porém, o pneu ele se adequa ao tamanho do aro, né? Então aqui a gente já tem uma massa de pneu maior para se adequar exatamente à caixa. Então assim, resumindo o resumo da ópera, né? Esses pneus eles são originais, eles têm um tamanho original para a Nissan Frontier. Em termos de preparação não fiz nada, não fiz remap, não fiz nada, então eu acho que eu posso passar algumas informações reais de consumo, por exemplo, e de revisão, né? Que eu tenho feito as revisões do meu carro. Essa não é uma ficha técnica da caminhonete, tá? O que eu quero passar aqui para vocês é só alguns números para a gente tentar inteirar e ver um pouco da concorrência, como é que é o mercado, né? Esse aqui é um motor de 190 cavalos, tá? Ele é um motor 2.3 litros. Ele não é um motor tão grande, né? Você vê que antigamente as caminhonetes elas vinham com 4.0, 4.3, enfim. É um motor com uma litragem muito grande, aquelas antigas, né? Aqui não. Aqui a gente consegue juntar autonomia e desempenho e economia também, tudo junto no carro só. Com esse carro aqui eu tenho feito 13 km com litro, tá? Tá bom que eu não uso no trânsito diário, né? Aquele trânsito que para e vem e tudo mais, mas é um carro que roda bastante quando tá comigo, né? Roda que eu digo, passa muito tempo sem frear, parar, enfim. Então, 13 km por litro tá ótimo para um carro desse porte, né? Além de ser econômico, ele é um carro que tem 2 turbos, né? E o que significa esse biturbo, né? Que o pessoal fala aí, né? Primeiro turbo, ele é acionado logo de início e vai até mais ou menos 2.000 giros. E depois, os 2.000 giros, o outro turbo assume, né? Esses carros que tem um turbo só, geralmente ele aciona de fato depois dos 2.000 giros mais ou menos. Então por isso que a gente está com um carro meio que manco, de repente ele dá aquele tranco e vai, por causa de um turbo apenas. Aqui a gente tem 2 turbos, isso faz com que também o carro ele fique mais econômico, porque ele não demora tanto para chegar na velocidade ideal que a gente precisa. No caso 80 km aí a gente consegue pisar e chegar rapidamente sem forçar muito o motor. Então esses 2 turbos, né, esse biturbo é uma ótima característica desse carro, tá? E falar um pouquinho de valores também, eu quero falar para vocês sobre a revisão desse carro, tá? Eu faço as revisões na concessionária, não é por achar que a concessionária é a melhor coisa do mundo não, mas como eu não tenho um mecânico de confiança e às vezes um carro um pouco mais caro, é importante a gente deixar nas mãos de alguém que possa cuidar melhor, eu acabo levando na concessionária, tá?
E na concessionária a gente tem dois valores de revisão assim, né, na média, no geral, né? Que é uma que é a mais barata, que gira em torno de R$ 1.700, e a mais cara, que gira em torno de R$ 2.300. Da última vez eu precisei trocar o óleo de câmbio desse carro. Então, além de fazer a mais cara, que foi a de 2.000 e pouco, ainda precisei trocar o fluido do câmbio, que foi R$ 3.000. É um valor salgado, mas assim, né? A gente sabe que a gente está com um carro que quer ficar um bom tempo, então a gente acaba cuidando dele um pouco mais. Este carro é um dos mais confortáveis da categoria, né? Ela tem uma suspensão chamada Multilink. O que significa isso? É que, lembra daquelas carroças onde a suspensão era de carroça mesmo, com feixe de mola? Que muitas caminhonetes ainda usam. Não significa que são ruins, mas ela é bem mais dura. Aqui nesse caso não, então a gente tem um conforto bem melhor. A gente tem como se fosse uma suspensão dianteira na suspensão traseira, cada um trabalhando independente. Isso faz com que a caminhonete, que tem uma fama de ser um carro muito duro, que a gente tenha um conforto maior no carro. Para longas viagens é muito importante a gente ter um conforto melhor, principalmente para quem leva a família no carro, quer fazer uma viagem tranquila. É quase um SUV em caminhonete, mas também não é uma suspensão muito maleável, até mesmo porque ela precisa aguentar os buracos de uma estrada de terra. Então o conjunto aqui está perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês dentro do carro, tá? A gente tem aqui, começando na porta, certo? A gente tem aquela porta padrão, tá? Tá um pouquinho sujo, não reparem aí, eu acabei pegando uma estrada de terra esses dias e tá daquele jeito, mas vamos focar aqui nas funcionalidades, né? Primeiro a gente tem aqui os botões para abaixar os vidros, certo? O único automático que a gente tem é o do motorista, eu não sei porque eles não fazem todos automáticos, mas enfim, o único automático é o motorista, e só para descer também, para subir tem que ficar pressionando, né? Aqui eu tenho o bloqueio para que não abra os vidros traseiros, isso é importante para quem leva criança lá atrás e a gente não quer que abra os vidros. Aqui eu fecho todas as portas do carro. Aqui eu consigo abater os dois retrovisores, tá? Para que a gente, se eu vou estacionar, ele já abate aqui para mim. E assim que eu fecho o carro, ele já abate automaticamente também. E aqui é a regulagem dos retrovisores, tá? A única parte aqui nessa porta que tem couro é desse lado aqui, certo? O resto é tudo plástico, não é aquele plástico smooth, né? Tipo, ele não é gostoso ao toque, pode-se dizer assim, né? Mas para limpar também ele é bom, né? Por mais que esteja bem sujo aqui, ele é fácil de limpeza, tá? E aqui o couro. Passando aqui para os bancos também, a gente tem bancos de couro, né? E ele não esquenta muito também, né? Tem muita gente que tem banco de couro e esquenta demais quando você deixa o carro no sol. Não é o caso desse aqui. Ele até que dentro, internamente, o carro não esquenta muito. E perceba que por mais que tenha 150 mil quilômetros rodados, o couro ainda está ok, né? Ainda não está um couro ruim. Então quando você for comprar o seu carro, se o cara fala que tem 100 mil quilômetros rodados e o carro está com o couro todo lascado, o pedal ali está muito desgastado, você já sabe que pode ter uma mentira aí, né? Pode ser que esse carro tenha bem mais do que 100 mil quilômetros rodados, ou enfim, o que tiver para você aí anunciado, tá? Aqui nessa versão a gente também tem a regulagem do banco do motorista, tá? Aqui ele vai tanto para trás como para frente, ele tem um delayzinho, mas vai. Eu senti falta só daquela memória, né? Vamos supor que você e sua esposa usam o carro. Então um fica para você, dois para sua esposa. Então quando você clica ele já ajusta automaticamente. Nesse caso aqui não tem, a gente tem que ir na mão mesmo. Então ele sobe, desce, né? Aqui também é o... Deixa eu ver como eu fumo melhor. Aqui ele vai subir ou descer aqui, ó. Beleza, tá subindo e descendo, vou descer novamente, ó. Beleza? É a mesma coisa daquele que a gente gira aqui do lado, né? E aqui é a regulagem da lombar, tá? Eu vou mudar aqui, vocês vão ver que provavelmente a lombar ali, ó. Ó, tá vendo? Ela inflando, desinflou. Ó, não dá pra ver muito bem desinflando, mas vai inflar agora, ó. Ó, inflando. Pois é, isso aqui é a regulagem da lombar. Então é bem legal, mas só o motorista tem essa regalia, tá? Os passageiros, claro que os de trás com certeza, mas aqui o passageiro ele não tem isso. Aqui sobre controle, né, os controles internos, a gente tem aqui esse off, que é mais pro off-road mesmo, então ele vai desabilitar alguns controles, por exemplo, controle de tração, algo do tipo, para que a gente possa usar o carro no off-road. Aqui eu limpo o filtro ATP, alguma coisa assim, é um filtro que se você passa muito tempo com o carro andando sem pegar uma velocidade boa, uma velocidade constante,
o filtro acaba sujando fácil, né? Então, para que você limpe esse filtro da garagem da sua casa, por exemplo, você só aciona ele, ou você pega a estrada, roda lá os seus 80 quilômetros, que provavelmente ele já vai limpar esse filtro. Isso aqui é só uma funcionalidade de conforto, né? Aqui para a gente abrir o nosso tanque, né? O nosso tanque de combustível é a nossa tampinha. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir a iluminação do painel, tá? Às vezes você está viajando de noite e aquela luz está muito forte, está incomodando, então você pode reduzir aqui. Aqui a gente reseta o trip, né? Ali do odômetro. Aqui eu tenho o porta-copos, né? Esse meu aqui está quebrado, mas quando eu abro aqui ele desce uma tampinha aqui para que eu encaixe o copo. Aqui o ajuste do ar-condicionado. Aqui padrão, né? Dos carros aqui, né? Iluminação e seta. Entrando aqui no carro, esse aqui é o painel, tá? Vou ligar aqui para vocês verem mais ou menos como é que é. Aviso da porta aberta, beleza. Ok, então a porta que estiver aberta ele consegue me avisar ali, né? Se for o passageiro ele deixa vermelha e vice-versa, né? Então esse aqui é o painel. Esse volante aqui, eu vou lhe ser sincero, eu não acho ele um volante bonito. Parece volante de carro, tipo um March da vida, né? Mas tá bom, funciona bem, isso que é importante, ele ser funcional, tá? Aqui os ar-condicionados, ó, falando um pouco do ar-condicionado, a gente tem aqui o Dual Zone, onde eu consigo mudar apenas a minha temperatura aqui do motorista e o passageiro consegue mudar também a temperatura dele, por exemplo, se for alguém que seja mais friorenta ou calorenta, ele consegue ajustar aqui, tá? Essa central multimídia ela já vem nele, né? Ela usa a Apple CarPlay ou do Android também, né? Aqui para usar ela eu preciso do cabo, né? Para usar o Apple ou o Android eu preciso do cabo. Então esse cabo você aciona aqui do lado e aí você já pode conectar no seu celular e usar o Apple CarPlay, tá? Aqui a gente só tem um porta-luva. Eu gostava muito da versão anterior que ela tinha dois porta-luvas, um embaixo e outro em cima. Nesse caso aqui é uma apenas. Nossa porta ali é a mesma coisa, né? Quase, só que ela só regula o vidro do passageiro, né? Só regula o vidro da pessoa que está aqui em si. Aqui mais um porta-copos. Aqui, ó, que eu falei para vocês que a minha não tem, né? Essa mesinha aqui de baixo. Então, aqui o porta-trecos, a gente tem aqui dois porta-copos também. Aqui a gente tem um porta-copo também na versão original. Eu que coloquei esses interruptores aqui, mas isso aqui é um porta-treco. Aqui também é um porta-treco, eu coloquei esse rádio aqui, mas aqui também vai bastante coisa, né? Geralmente eu deixava meu celular aqui quando não tinha esse rádio, tá? Aqui mais porta-treco também e aqui do lado também mais porta-treco. É importante para quem viaja bastante, porta-treco nunca é demais, né? Porque a gente pega um papel, pega o dinheiro do pedágio, joga aqui, então tem bastante lugar para jogar a coisa. Aqui dentro mais porta-treco, tá? Que eu deixo aqui algumas franelas, tem ali um rádiozinho para se comunicar no off-road, se for fazer. E é isso aí. Ali também, aqui do lado, mais porta-treco também. A maioria das caminhonetes também não tem um conforto muito legal na parte traseira, né? Eu vou sentar aqui e vou mostrar para vocês como é que fica a minha posição, tá? E para deixar claro, eu tenho 1,70 m, então a gente já consegue ter uma base aí, se você é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, de ter uma ideia. Se o seu motorista ele for um pouco mais baixo, então provavelmente o banco dele vai estar mais para frente e você vai ter bem mais espaço. Mas vamos lá. Esse banco aí da frente está regulado para mim, então ó, eu posso seguir viagem tranquilamente com esse carro aqui sem problema nenhum. Minha visão tá legal, né? Não fico aqui olhando para a cabeça do motorista. Então eu tenho uma visão ali superior, onde eu consigo ver algumas coisas, né? Ver a estrada passando. E aqui também eu tenho uma visão bem legal e tem um conforto bacana. Claro que viajar de 3 pessoas aqui não é muito legal, né? Em todo carro eu acho, né? Se não for um carro muito grande, como uma F250 ou algo do tipo. Mas se não for o caso, aqui para viajar de 2 pessoas fica bem confortável mesmo. Tanto que a gente tem até aqui um descanso de braço, tá? Tem mais 2 porta-copos aqui, então dá para você ir tomando uma coca, uma cerveja gelada. E você já pode deixar aqui tranquilamente. E é um carro muito confortável aqui atrás, viu? Confesso para vocês que vale a pena sim, se você não tem uma estatura muito alta, né? Claro que eu acho que um cara que tem uma estatura muito alta, em qualquer carro, todo carro, você vai ficar um pouco desconfortável, né? Mas não é o meu caso aqui. E já ia esquecendo, saída de ar-condicionado aqui,
para os passageiros. Então isso aqui salva numa viagem aí, você está numa praia, você quer entrar dentro do carro e está tudo fresquinho, a saída de ar-condicionado aqui é muito boa, viu? E até que sai bastante, tá? Lá na frente sai mais, mas de fato aqui, por ter um tubo mais longo, né? Sai legal aqui a quantidade de ar. Porta-revista aqui, padrão, né? Daqueles carros, dos carros que a gente tem. Agora é porta-tablet, né? Mas porta-revista provavelmente, né? E é isso. Parte traseira é isso aqui. Confortável, puta que pariu aqui. Tem aqui também dos lados o puta que pariu. Ali também. Uma coisa que não tem aqui, que eu não gosto desse carro, de fato, é que a gente não tem o puta que pariu no motorista. Então, se você é motorista, você nem vai ter esse, nem esse. Mas as outras pessoas que vão entrar aqui dentro do carro, tem ali e tem aqui também na parte traseira do carro. Aqui na caçamba eu acabei colocando essa capota aqui, mas a caçamba também ela não difere muito, ela não tem tomada, ela é só uma caçamba de carga mesmo. Ela aguenta 1 tonelada de peso, padrão das caminhonetes aqui que a gente tem no mercado atualmente. E do carro, no geral, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se faltou alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês, vocês podem me mandar mensagem, podem deixar no comentário aqui. Eu respondo tudo que for pertinente aqui do canal, beleza? Se você ficou em dúvida também do que eu já fiz aqui, né? Se essa iluminação, esse REC, enfim, tudo que tem aqui de modificação nesse carro que eu fiz para expedições, tem um vídeo no meu canal falando aí sobre todas essas atualizações aqui do carro, tá? Então fique esperto aí, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui de baixo, tá? Obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima. Se inscreve se você gostou, dê like também se você gostou e compartilha para aquele seu amigo que está querendo comprar uma Nissan Frontier e ele está na dúvida, ou até mesmo uma caminhonete, ele não sabe qual caminhonete ele quer. Essa aqui é uma boa pedida, viu? E a Nissan não está me pagando nada para isso não. A gente fala, quando a gente gosta do produto, a gente acaba fazendo propaganda de graça, né? E é essa a ideia aqui do meu vídeo, beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Fui!